que é a quitação geral dos salários. Então, o Corinthians volta à normalidade nesta vida. Corinthians quita salários atrasados com elenco e comissão técnica. O Corinthians quitou salários de direitos e os direitos de imagem. Lembrando que direito de imagem é dia 20, todo dia 20, portanto, o Corinthians estava atrasado em 2 a 3 dias, né? Muito menos danoso do que poderia parecer, mas os salários estavam mais atrasados, que é o CLT, que não pode ficar atrasado para ninguém. E o Corinthians já urgentemente quitou o CLT para depois quitar os direitos de imagem já regularizado nesses 2 dias. O pagamento para os jogadores foi finalizado nesta quinta-feira. A reportagem confirmou o fim dos débitos com o clube e com fontes ligadas a atletas do Timão, que começou a temporada embalada por 3 vitórias consecutivas. Na noite desta quarta-feira, a equipe chegou aos 9 pontos e se manteve na liderança. Para pagar o elenco, o clube conseguiu a liberação do dinheiro da premiação do Brasileiro do ano passado, que estava depositado em juízo, pelo 7º lugar obtido na Série A, fruto da reação de 9 vitórias consecutivas na reta final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians embolsou pouco mais de 33 milhões. Imagine, 33 milhões no começo do ano sem poder mexer. O clube esperava a entrada de recursos para pagar os salários e havia avisado ao elenco de que o pagamento de janeiro atrasaria por problemas de fluxo de caixa. Exato, 33 milhões fora do fluxo é sacanagem. Mas não para por aí, minha gente. Nós temos outra quitação aqui, que muita gente estava reclamando também, né? Ou pelo menos parte da imprensa. O pessoal não liga muito pro feminino não, né? Porque o feminino também estava com problema de premiações. Mas o Corinthians já começou a fazer a quitação também do feminino, né? Vamos colocar aqui porque nós temos que levar em consideração que com esse dinheiro, de certa forma, o Corinthians vai resolvendo suas pendências. Corinthians acerta direitos de imagem com o elenco feminino. Premiações ainda estão pendentes. Essas são as premiações do Campeonato Paulista e da Libertadores, tá? Corinthians regularizou nas últimas horas o pagamento dos direitos de imagem das jogadoras do elenco. Lembrando, dia 20 vai bater todo mundo no mesmo período, o Corinthians regularizou. Lembrando que o salário das meninas estava em dia, tá? Mas os direitos de imagem, não. Os atrasos nos repasses ocorreram devido a um bloqueio judicial que havia impedido o clube de realizar as transferências. No entanto, o Corinthians ainda precisa realizar o pagamento das premiações prometidas pela conquista da Libertadores 24 e pelo vice-campeonato do mesmo ano. A quitação dos valores havia sido garantida a atletas até o fim de janeiro. Portanto, com o dinheiro sendo liberado, não havendo mais bloqueios, o Corinthians vai ter a quitação também das premiações e aí sanando todo e qualquer problema. Somente pela conquista da Libertadores, o Corinthians recebeu 2 milhões de dólares, cerca de 11,6 milhões na cotação da época, como premiação da Conmebol. No Paulista, o clube garantiu 630 mil pagos pela federação. No futebol masculino, o Corinthians também enfrentava pendências e já foi resolvido. Portanto, só notícia ruim, viu? Só notícia ruim. Porque já pensou se tivesse notícia boa? Quitar salário é notícia ruim. Não dá muito engajamento, né? Pois é. Tá quitado, minha gente. Dinheiro livre, é hora de pagar as nossas pendências. É assim que faz, é assim que tem que ser feito. E, aliás, com o RCE que está avançando, não tem mais para ninguém. O Corinthians vai estar sempre sanando suas pendências sem bloqueio. Corinthians, se responsável, não atrasará mais nenhum pagamento, nem uns diazinhos como o pessoal faz. Acabou. Resolvido isso, e ainda vai ter o da CBF, que são 100 milhões, e ainda teremos a terceira via, que é o do tributário. Mas daqui a pouco a gente fala do RCE. De qualquer maneira, houve aqui um despacho, né, do doutor Adler Batista, né, Oliveira, essa decisão mais recente, né, trouxe algumas novidades que eu não vi por conta da questão do impeachment, né? Eu acho que ficou um pouco em segundo plano. Eu acho que é um dos pontos fundamentais do RCE é que vamos resolver como é que eu posso dizer? Um dos, talvez, os maiores problemas do Corinthians, né? Que é a questão financeira, a organização financeira. Mas, assim sendo, como está a movimentação? Nesse momento, o Corinthians foi instado a se manifestar sobre dois agravos, né? 2 problemas ali em relação
as decisões do deferimento para o RCE. Vocês sabem que o André Cury, através da Link Assessoria Esportiva, se insurgiu sobre a concessão dessa possibilidade de planejamento e de postergação de pagamentos, uma vez que ele estava com o dinheiro na mão. Eles fizeram vários bloqueios em várias receitas do Corinthians ao final do ano. O Corinthians perdeu premiações, perdeu ganhos com direitos de transmissão, transferências de jogadores. O Corinthians teve vários bloqueios sucessivos nas últimas semanas e meses do ano de 2024. Quando você fez o RCE, você simplesmente suspende as execuções, libera os valores, e aí estavam disponibilizados, tanto é que o Corinthians não teve tanta dificuldade ao final do ano. No começo do ano, tivemos ali um recurso lá na Justiça Federal para bloqueio dos seus recebíveis, tendo em vista o acordo que ele tinha com o contrato da Caixa Econômica. Restou, então, depois desse desbloqueio da Caixa Econômica, nós agora temos os agravos, que eles não querem o RCE. A Link Assessoria não quer a RCE, alegando, inclusive, fraude. E eu já expliquei a fraude como é supostamente feita, ou indicada, ou distorcida por eles. O acordo foi feito em 22. Nesse acordo de 22, a Caixa Econômica tinha uma conta que tinha o nome do Corinthians. Todas as receitas ali estabelecidas no contrato como garantias são remetidas a essa conta. Quando bate o teto da parcela devida à Caixa Econômica, os valores excedentes são disponibilizados para o Corinthians retirar. Isso é dito pela Link Assessoria que seria uma fraude à execução. Na petição é fraude à execução. Só que ela não tinha feito nenhum tipo de ação até 2024, o acordo é desde 2022. Poderia ser fraude aos credores, mas, eventualmente, tecnicamente, hoje ela está falando fraudes à execução. E agora também temos a Picstar, que seria um outro agravo, uma outra tentativa de acabar com o RCE. São as últimas duas petições. E aí, a partir de então, parte autora que o Corinthians teria prazo para a manifestação dessas duas, da Picstar e também do Cury ali, para encerrar as suas manifestações. Por outro lado, paralelamente, nós temos a Laspro, que é a empresa que está norteando todo o RCE, o planejamento, o edital, entre outras coisas. Ela faz paralelo às obrigações e prazos que tem ali na questão processual. Então, neste aspecto, o Corinthians e a Laspro, aliás, a Laspro, de certa forma, resolveu já alguns dos itens que ela tem como obrigação com o juiz, que era a apresentação, depois do Corinthians apresentar a lista de devedores retificada ou atualizada, vieram mais duas empresas, o Banco do Bradesco e também uma empresa de vigilância, que é Jumper Segurança e Vigilância. Essas duas empresas pediram a habilitação de credores, e aí ela faz a retificação dessa planificação, e o juiz determinou a conferência dos credores com essa habilitação e já passou para o edital. Essa era a novidade, que já estamos na expedição do edital, já passamos a essa fase, já foi feita, inclusive, para que os credores tomassem ciência e impugnassem. Ou seja, quem não está satisfeito com o seu nome ali, suas dívidas ali, ou tem alguma divergência, a impugnação, abriu-se o prazo com essa finalidade. E aí, deixou-se agora vistas ao Ministério Público, certo? Se não houver mais nenhuma impugnação, teremos, no máximo, as questões do Cury e da Picstar. Se houver novas impugnações, serão incidentes apartados, ou seja, vai ter o processo principal e eles vão ficar apartados para as defesas e réplicas, entre outras coisas, comprovações e outras coisas. Portanto, nesse momento, estamos quase superando os agravos do André Cury e também as impugnações da Picstar. Poderia dizer que nos próximos dias podemos ter a homologação do RCE. Essa é uma notícia espetacular, que já deixaria o Corinthians numa condição já do planejamento financeiro e a execução financeira dos pagamentos. Então, podemos ter nos próximos dias uma grande notícia
em razão desse avanço no RCE, que todo mundo estava perguntando, e o RCE já foi homologado, não foi homologado, está para ser.